Boa noite. Bem, agradeço a presença de vocês aqui na Realizações. Bem, esse espaço está inaugurando hoje com o lançamento do livro do Ângelo Monteiro, que é um poeta e filósofo alagoano que vive no Pernambuco. O Olavo vai fazer uma apresentação do Ângelo e da sua obra, né, para vocês conhecerem ele aqui em São Paulo, que ele é muito conhecido no Nordeste. E agradecer a presença de vocês nesse espaço, que o nosso objetivo, além da editora, Realizações, que vem com suas publicações, cursos, eventos, nós vamos ampliar agora com esse espaço. Nós teremos aqui uma livraria, o café, que futuramente vai estar funcionando, e o auditório, onde teremos trabalhos artísticos, né, teatro, recitais, música, shows. Então, nós vamos estar dando início a vamos dizer assim, a esse espaço cultural a partir de agora, né? Então, vou passar a palavra ao Olavo, que vai apresentar o nosso palestrante, o Ângelo Monteiro, que vai falar de sua obra também, tá bom? Então, uma boa noite, bem-vindos a Realizações. Então, eu vou falar por pouco tempo, primeiro porque eu tenho que viajar, e segundo porque eu vou deixar vocês com o Ângelo, que é um conferencista maravilhoso, erudito e divertido. E o que eu teria a dizer, em parte já foi escrito no prefácio ao livro e em outras notas que eu fiz sobre o Ângelo Monteiro uns anos atrás. Uma coisa que nos surpreende hoje em dia é você descobrir que, em contraste com todo o ambiente de futilidade literária que reina em São Paulo e Rio de Janeiro, ainda existe no Nordeste uma literatura muito poderosa, e nós temos 50% dela aqui ao lado, porque é representada sobretudo por Ângelo Monteiro e Alberto da Cunha Mello. São dois poetas esplêndidos, e no que diz respeito ao Ângelo, não somente um poeta, mas um homem de pensamento muito sério, e algo desta seriedade se traduz nesta coletânea de ensaios, Escolha e Sobrevivência, principalmente no texto Tratado da Lavação da Burra, que eu considero um clássico dos estudos brasileiros. Eu não conheço outro livro no qual a pergunta de o que é ser brasileiro tenha sido respondida, vamos dizer, de uma maneira tão séria, tão radical e tão profunda, abandonando as perspectivas meramente sociológicas e até históricas e colocando a condição de brasileiro em face da realidade como um todo. Esse seria como uma metafísica do ser brasileiro. O que é ser brasileiro perante o cosmos, perante a condição humana em geral, e não somente perante as culturas estrangeiras que nos têm servido de referência. Nós nos olharmos no espelho dessas culturas, sobretudo a cultura francesa, é um grande erro que nós temos feito. Outro dia eu recebi um livro de um filósofo francês, aliás, bastante jovem, em que ele está fazendo uma análise crítica bastante impiedosa do ensino da filosofia na França, e ele diz que, graças à filosofia francesa, graças à influência francesa, esse modelo se transpôs para alguns lugares, como por exemplo o Brasil, e daí ele bota uma frase: nós pouparemos ao leitor a descrição dos resultados dessa macaqueação de um modelo degenerado. Ponto final. Isto aí, vamos dizer, é o resumo do que se passou na filosofia brasileira, em parte por esta maldita mania de tomarmos como referência outras culturas, sobretudo as que são consideradas importantes naquele momento, e não a humanidade na sua verdadeira escala. Quer dizer, que é a escala, vamos dizer, que nós podemos dizer antropológica, no sentido de uma espécie confrontada com a sua própria posição no cosmos. É nessa escala que o Ângelo Monteiro encara a pergunta do que é ser brasileiro. Em suma, eu não devo mais tomar o seu tempo, eu também não tenho mais tempo e tenho que sair correndo para viajar, e eu vou deixar vocês aos cuidados deste grande homem, desse grande amigo, grande escritor. É uma honra enorme tê-lo aqui em São Paulo. Faz anos que eu
sonhava com isso, e é uma pena eu poder desfrutar disso por tão pouco tempo. Mas há muito tempo eu penso em fazer precisamos de um segundo movimento nordestino, assim como teve na década de 30, década de 20, na verdade, em 26. Teve um modernismo nordestino com Gilberto Freire, Zelino do Rego, então está quase na hora de fazer um outro. Por incrível que pareça, passado tanto tempo, ainda é o Nordeste que tem a seiva, que tem o vigor da verdadeira literatura brasileira. E se nas próximas décadas ainda existir no Brasil algo chamado literatura, se não for totalmente substituído por jornalismo e novelas de televisão, a salvação dessa literatura ainda será devida, sobretudo, à contribuição nordestina. Então, passo a vocês o Ângelo Monteiro. Em primeiro lugar, eu agradeço a presença de vocês. Em suma, eu vou dizer o porquê do título Escolha e Sobrevivência. A edição deste livro se deve a uma dupla ação de objetividade. A do filósofo Olavo de Carvalho, que em sua generosidade intelectual desceu os olhos sobre um autor praticamente desconhecido e estendeu seu paciente desvelo até a corrigenda monótona de algumas partículas excessivas no texto. Ou seja, ele teve o cuidado, eu tenho uma mania meia bíblica de usar muito i. Então ele saiu podando o is da leitura bíblica e muito mais. De forma que quando eu me deparei, ele teve o cuidado de podar a insistência no is e a insistência nos mas. E a do editor, Edson Manuel de Oliveira Filho, que após imaginar a teatralização da primeira parte deste livro, teve ainda a coragem de editar. É preciso dizer que assim que eu vi a capa, a minha primeira sensação foi de desmaio, quase que eu desmaiei quando vi a capa. Essa capa é de um quadro de Rafael, Leão X e dois cardeais. Esse quadro sempre ficou na minha cabeça porque me fascina muito a Renascença e particularmente a vida deste Papa. Era filho Lourenço de Médicis. Para dizer o amor que ele tinha à arte, ele chegou. Quando ele viu um Camafeu de Cellini, uma obra de arte, ele mandava badalar todos os sinos de Roma. O amor à arte foi tão grande que ele faliu a fortuna dos Médici, que ele era o Médici, e faliu o Vaticano. De forma que o amor à arte pode levar a esses desvairos. E provavelmente a alma deste Papa deve estar muito feliz por ver uma capa tão brilhante, tão extraordinária, não é? Que foi a capa. Eu nunca tive uma capa similar a essa, tanto que, como disse a vocês, é coisa por desmaio, na verdade. Mas que a alma do Leão X esteja aqui beatificando o ambiente. Se bem que ele não fosse tão santo, era mais um esteta do que um Papa. Mas como um Papa renascentista, ele foi antecedido por um Papa guerreiro, que era o Papa Júlio II, que a primeira coisa que você via nele era a armadura, depois é que você via o Papa. Bem, falei primeiro de objetividade, porque no atual momento histórico brasileiro, é uma palavra que perdeu há muito a sua serventia, na quase total dificuldade das coisas serem objetos para algum sujeito, já que todas passaram a ter o mesmíssimo valor. E a consciência valorativa foi sendo substituída paulatinamente pelo trotuar histérico das celebridades da hora, e poucos entre nós
hoje sentem ou pensam por si mesmos, o que é uma tragédia. Falei depois em generosidade, porque ela pressupõe, antes de tudo, o desapego das amarras do eu para a captação do outro em seu próprio universo. E também o reconhecimento como doação de sentido. Em terceiro lugar, falei em coragem. Coragem de que partilham tanto o Olavo quanto o Edson, que tive a surpresa, não sabia, que o homem é doutor em teatro. Estudou o teatro, me parece que ele conhece a Europa toda. E talvez seja o espécie de Marco Polo, não é? Do teatro. Então, coragem. Essa virtude raríssima, principalmente no meio intelectual. Para dar um exemplo disso, o Brasil, o Rio de Janeiro, não sei se é o Rio ou São Paulo, é o Prêmio Nestlé de Literatura. Concorreram a esse prêmio 25 mil candidatos. Ganhou um poeta de terceira categoria chamado Manuel de Barros, que não fazia parte do certame. A Nestlé fechou o prêmio, acabou com o prêmio. A malandragem intelectual, a picaretagem intelectual no país chega a ser uma epidemia. Né? Foi terrível. Pois a Nestlé fechou, acabou o prêmio, não existe mais o prêmio, porque participavam da comissão julgadora, artistas de televisão, nada tem a ver, grandes atores, nada tem a ver, pode ser grande. Mas você não vai julgar o conto, a novela, o romance, a poesia, com artista de televisão. Eles têm o seu valor no seu meio. É como se chamasse, por exemplo, um engenheiro para julgar uma obra de teatro. Ou um matemático para, a não ser, para julgar um concurso de Miss. Pois bem. Então, falei em coragem, a virtude raríssima, principalmente no meio intelectual, pautado com frequência pelo unanimismo do discurso vigente, e pela estranheza abissal por tudo aquilo que não for o ramerrão de costume. Antes que eu conheci o Olavo, eu pensava que eu era doido. Porque será possível só eu penso diferente? Todo mundo seguindo aquele discurso, de alguma coisa estava comigo errado. Para eu ter uma felicidade de conhecê-lo e de ler seus livros, eu me senti menos só. Não é? Porque praticamente, não é, o discurso que a gente já conhece, quando não é o positivismo, que é o único país do mundo cuja bandeira tem letreiro, é a bandeira brasileira. O positivismo, vou dar um exemplo, o positivismo morreu na França há muito tempo, ninguém sabe quem é Augusto Comte. Não é? E aqui copiaram o modelo da Constituição norte-americana e criaram a República. E o nome da República, quando eu era menino, estudei no colégio, era República dos Estados Unidos do Brasil. Quer dizer, copiaram o modelo e o nome do país. Foi quando, com a ditadura de 64, a inteligência do general substituiu por República Federativa do Brasil. Então, agradecemos esse general, o país ter voltado a ter o verdadeiro nome, República Federativa, já que não é mais monarquia, né? Pois bem. Então, o título desse livro seria outro, não fosse o fato de, numa conferência de Olavo de Carvalho, na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, a 13 de maio de 1998, ter me soado com a música nos ouvidos esta sentença exemplar, que lhe serve de epígrafe. Sobreviver é escolher, e escolher é renunciar. Assim nasceu o título, Escolha e Sobrevivência. Como lutador incansável de todas as causas tidas por perdidas, eu sou realmente um defensor de causa perdida. Quando houve aquele debate sobre regime político, eu fui para a televisão defender a monarquia. Por uma razão muito simples. Primeiro, pelo nível cultural. Não vou comparar o nível cultural
dos nossos presidentes, especialmente do atual, com o nível cultural de Pedro II e até mesmo Pedro I, que era músico. Então, vejam mesmo. Então, lutar por causa perdida. Por exemplo, o Brasil era respeitadíssimo enquanto monarquia. Era monarquia constitucional, quase uma monarquia parlamentarista. E tem um livro muito interessante chamado Ilusão Americana. Esse livro foi escrito por um paulista, salvo engano, Eduardo Prado. O nome do autor é Eduardo Prado. Esse livro eu descobri num sebo. Então ele mostra a odisseia. Quando proclamaram o golpe republicano, por imitação, pura e simples. Porque, segundo o grande, nós temos um historiador pernambucano, um grande historiador, que ele diz o seguinte, que nós tivemos dois grandes governantes. Na monarquia tivemos Pedro II e na república Getúlio Vargas. Pois bem, acontece quando foi proclamado o golpe de 15 de novembro de 1889, o golpe militar, primeiro golpe militar da história do país. Quando houve esse golpe, os jornalistas americanos, a comitiva do governo brasileiro foi até os Estados Unidos e lá os jornalistas americanos comentaram: é Brasil dos Estados Unidos, por que em lugar de República dos Estados Unidos no Brasil não fica logo Brasil dos Estados Unidos? Foi a primeira observação da época. A gozação do pessoal. O pessoal notou, porque Pedro II era respeitadíssimo. Mas quando virou república, o pessoal começou a gozar, a se divertir com a cara da gente, por imitação. Pois bem, então, como lutador, como eu disse, em todas as causas perdidas, esse era o comentário de papai. Meu pai dizia muito isso: você é um lutador das causas perdidas. Bem, eu decidi ferozmente por uma única escolha: seguir o meu próprio caminho, de acordo ao mesmo tempo com as palavras da Bíblia. Meus caminhos não são os vossos caminhos. E com a lição do patinho feio, todo mundo conhece a história do patinho feio, de Hans Christian Andersen. Mas tendo por conta disso que arrostar com as exigências de uma ascética prisão domiciliar. A minha mulher trabalha com preso. Entendeu? De maneira que até nisso eu tenho uma identificação muito grande com os presidiários. Porque eu posso habitualmente viver numa prisão como no melhor regime do mundo, já que eu sou acostumado a isso. Sair de casa para ter raiva não tem sentido, não é verdade? Conversar besteira. Então, de forma que eu vivo realmente uma férrea prisão domiciliar, sem a qual seria impossível minha própria sobrevivência em meio à grita de tantos pauradores infiéis e sem sossego. Mas agradeço aos meus pauradores infiéis e sem sossego, pois evitaram com sua grita em meus ouvidos quase as raias da surdez que eu fosse mais um deles. A pior coisa é quando a gente deixa de ser a gente para ser outra coisa qualquer. Acredito que a verdadeira comunhão é uma partilha de dons e não um mergulho insensato em qualquer forma de coletivismo, e muito menos na coletivização das consciências, numa única direção, a direção ideológica. Voltando a falar sobre Augusto Conte, pois bem, existe no Rio de Janeiro ainda, parece que a igreja positivista tem 2 adeptos. E uma comitiva de positivistas costumava ir no Père Lachaise, em Paris, comemorar os adeptos da igreja Augusto Conte. O presidente na época era Giscard, proibiu a farra. E pintou todos os túmulos do mesmo jeito, que eles pintavam verde e amarelo o túmulo de Augusto Conte.
A mesma coisa, quer dizer, nós herdamos. Então, até hoje o marxismo é uma doutrina porreta. A coisa já deixou de existir há muito tempo na Europa. É como Allan Kardec, ninguém sabe quem é Allan Kardec, mas no Brasil é a religião suprema, né? É venerado no Brasil, então nós temos esse tributo à França, né? Quer bem. Ora, como eu disse, a direção ideológica. Ora, o que é essa direção ideológica? É o prato de lentilha da Bíblia. Eu já ouvi falar daquele prato de lentilha, o cara trocou o direito de primogenitura pelo prato de lentilha, é a mesma coisa. O novo prato de lentilhas em troca do direito à primogenitura adâmica de todos nós. Então nós preferimos perder a primogenitura celestial e aceitar esse pasto infeliz que é o materialismo que nós importamos das matrizes europeias e norte-americanas. Não sendo um filósofo, mas um pensador e poeta, na acepção de Fernando Pessoa, regozija a capacidade de ver o mundo de maneira diferente e de edificar essa visão do mundo no seio de uma longa tradição. Pois, não sendo propriamente um filósofo, não me abandonam os sentimentos da filosofia para fazer uso das palavras do mestre Evaldo Coutinho em um dos textos introdutórios a este livro. Um livro que, na realidade, se constitui de 3 partes. A primeira se centra numa crítica da cultura brasileira, em tal estado de barbárie, que qualquer busca de transcendência se resolve na não transcendência de coisa nenhuma. A segunda é um conjunto de ensaios sobre alguns nomes e valores mais significativos da cultura ocidental, no passado como no presente, tanto no Brasil quanto no exterior. E a terceira, representando uma tentativa de salvação estética de tudo quanto foi relegado para os porões de uma história que já não conseguimos acompanhar como Dante. Na ausência de uma paideia que reconstitua valores, sem os quais o homem não encontrará nenhuma sobrevivência espiritual, por lhe faltar justamente a escolha do que é mais necessário, segundo a sentença de Jesus de Nazaré. Buscai primeiro de tudo o reino de Deus e a sua glória, e as demais coisas vos virão por acréscimo. A proscrição deste reino nas nossas vidas não é algo, afinal de contas, que encontre faces sucedâneos. E a verdadeira função, tanto da arte quanto da filosofia, é a de nos religar ao centro deste reino que foi erradicado do coração humano como um tumor indesejável. 2 divisas sempre acompanharam minha existência, quer como indivíduo, quer como autor. A primeira de Nietzsche, no Assim Falava Zaratustra: o que não me mata, me torna mais forte. Que o nordestino diz à maneira dele: o que não me mata, o que não mata engorda. De uma maneira mais chã. E a segunda é de Santo Inácio de Loyola, a quem deve muito São Paulo, foi fundado pelos jesuítas. Pois bem, Santo Inácio diz isso nos exercícios espirituais: não é o muito saber que farta e satisfaz, mas sentir e gostar das coisas internamente. O encontro destas 2 divisas expressa, de uma certa maneira, no meu caso particular, a dialética inelutável entre as exigências dramáticas da vida e a busca amorosa de conhecimento. Muito obrigado, mãe. Bem, pessoal, agora o Ângelo vai dar os autógrafos para quem quiser, ele estará aí no café. E vamos começar a nossa, vamos dizer assim, nossa festa agora com a presença do nosso ilustre poeta e filósofo Ângelo Monteiro. Então, uma boa estada aqui na Realizações. Até mais.